Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar dando continuidade ao vídeo de service, tá? O último foi esse daqui, mostrando como é que a gente utiliza o método onBindService, tá? Na verdade, BindService, para a gente estar iniciando o service aí. Antes de nada, aqui no meu blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like aí. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui está a página do service no site oficial do Android, perfeito? E aqui a do Service Connection, que é uma interface, perfeito? Que a gente vai estar utilizando também. Enfim, aqui está o nosso projeto, tá? Vou assumir que você viu o outro vídeo que você já implementou, ou não, né? Ou só viu. Então não vou nos pormenores do service aqui, tá? Eu só vou mostrar mesmo o que é necessário para a gente trabalhar com o bind service, tá? E o que ele ao invés por que utilizar ele ao invés de utilizar o start service. E como utilizar os dois ao mesmo tempo para obter o melhor dos dois, né? Enfim, no vídeo anterior a gente utilizou o Start Service. O Start Service ele tem a vantagem de criar um serviço que não tem o processo vinculado ao processo da aplicação. Por isso que quando a gente sai, tá, da aplicação, o serviço ainda continua. Porém, quando a gente volta, a gente não tem controle, tá? A gente não consegue acessar os dados que estão lá dentro do serviço, por exemplo, perfeito? O Bind Service permite que a gente faça isso, tá? O Bind Service ele permite que a gente tenha controle, tá, do que está acontecendo dentro do serviço. A gente consegue acessar os métodos, tá? No caso dos métodos da interface que a gente criou, do serviço, para a gente poder estar acessando variáveis, esse tipo de coisa, perfeito? Só que a desvantagem do Bind Service é que ele cria o processo vinculado à atividade da aplicação. Então, quando a gente sai da atividade que criou o processo, tá? Que chamou o Bind Service, o serviço é encerrado também, perfeito? Não é igual como acontece com o Start Service, que não é encerrado. Dessa vez ele é encerrado. Porém, mais pro final do vídeo, eu vou mostrar como a gente faz para utilizar os dois, tá? A gente utilizar um serviço perpétuo, tá? Que fica, mesmo com a atividade, com a aplicação fechada, ele continua funcionando. E mesmo assim, quando a gente abre, a gente consegue ainda ter o controle utilizando o Bind Service, perfeito? Consegue acessar os métodos, perfeito? Enfim, vamos à implementação. Vamos colocar um botão aqui, que vai ser o getCount, tá? Lembrando que a gente está utilizando um count, né? No exemplo anterior, a gente vai criar um outro serviço aqui, tá? Que vai obter o valor do count, perfeito? Do contador. Vou colocar um outro botão aqui. Acho que aqui vai ser mais fácil pegar, copiar e colar. Perfeito. Botão 3, botar count. Perfeito. Agora a gente vem aqui, já vamos criar nosso outro serviço, tá? Class serviço conexão. Perfeito. Vamos estender aqui, ó, service. A gente fez com o outro, tá? Essa classe aqui. Vamos adicionar o método implementado, que agora a gente vai ter que estar trabalhando com ele, perfeito? Ok. Vamos adicionar os outros aqui, né? Override. Aqui no caso é o onCreate, tá? Dá um chamar da classe Py também. O outro é o onStartCommand. Opa. Aqui é int, perdão. Perfeito. Vamos só dar um return aqui com o da classe Py. E a gente pega exatamente esses valores aqui, tá? Como eu falei, não vou entrar nos pormenores, eu expliquei, tá? Essas assinaturas, esses métodos no vídeo anterior. Intent, int. Perfeito. Vamos colocar algumas variáveis aqui, né? Começar com duas que vão trabalhar nas nossas threads. Um é o contador, count. Int, vamos iniciar aqui não. A outra é um boolean, tá, de ativo. Lembrando que esses exemplos aqui, no caso esse daqui do service, eu estou me baseando no livro do Google Android, do Lecheta, perfeito? Só o anterior mesmo que eu coloquei uma alteração, que foi a questão do broadcast save, que eu achei importante. Enfim,
Quando a gente utiliza o bind service, é importante ressaltar isso. Ele nunca chama esse camarada aqui, tá? Que no start service ele é chamado. No bind service ele nunca vai chamar o onStart command. Ele só chama o onCreate, perfeito? E apenas se não tiver criado ainda, tá? Ok. Já trabalhando com thread, então vamos criar um métodozinho, tá? Acho que nem precisa de criar um método não, vamos colocar thread aqui logo. Nossa. Vamos trabalhar com método que depois a gente vai entender melhor. Public void set thread. Perfeito. New thread. Start. Run. Agora a gente vai dar colocar um loop aqui, né? Mas antes. Count recebe 0. Active recebe true. Enquanto active for true e count menor que 100. Vamos dar um sleep de 1 segundo, tá? E vamos incrementar o count. E vamos mostrar o valor do count aqui. Count. Perfeito. Vou importar aqui. Já tem que colocar o sleep dentro do try catch, né? Senão não funciona. Perfeito. Vamos só colocar aqui o método, tá? E quando a gente for utilizar um bind service, a gente vê que ele só chama um create. Vamos colocar aqui também. E vamos implementar um destroy. Para a gente poder desligar nossa thread. Chamar um destroy da classe Py. E dar um active false. Perfeito. Aqui está a nossa classe que ainda, nosso service que ainda não está trabalhando com bind service, tá? Então, lembrando que a gente vai precisar de ter uma interface, tá? A gente tem que criar uma interface que vai fornecer a assinatura dos métodos que a gente vai ter que implementar, tá? Na classe de serviço que vai permitir que a gente acesse esses métodos, tá? Na atividade para poder controlar o estado do serviço. A gente vai criar esses métodos e o que eles vão fazer, perfeito? No nosso caso aqui, a única coisa que ele vai fazer é retornar o valor do count, tá? No momento, perfeito? Vamos criar aqui contador, tá? Não. Count listener. Perfeito? Esse é o nome que eu estou escolhendo, tá? Acabei errando aqui, deixa eu deletar. Que é interface. Não é uma classe, é uma interface. Count listener. Perfeito? Coloco aqui a assinatura do método. Public. Int get count. Perfeito, tá? E agora a gente vem aqui no nosso serviço, conexão, e implementa. Implement count listener. Perfeito, ele vai pedir pra gente colocar os métodos que a gente não está implementando ainda, né? Que no caso é o get count, a gente retorna aqui o contador. Count. Perfeito. E agora que vem a grande jogada, que a gente tem que trabalhar com o bind, não podemos mais retornar nulo. A gente tem que retornar uma implementação, tá? Alguma entidade que implementa o iBind. O iBind é uma interface, tá? Perfeito. Vamos criar uma classe interna, tá? Public class. Vamos chamar de control, tá? Ou controller mesmo.
que estende uma entidade que implementa essa interface aqui, tá? Que no caso é o próprio binder, perfeito? A gente vai criar aqui, ó, public, que retorna um método que retorna um binder, tá? Public, um iBinder, né? iBinder, perfeito? Vamos chamar de get count list, né? Não há problema. E retorne, tá? O nosso serviço. Na verdade é que retorna um count listener, perfeito? Vamos só importar aqui o binder, tá? Então, na verdade, vamos entender aqui de novo. Esse camarada aqui, perfeito? O que ele vai fazer? Ele vai permitir que a gente obtenha conexão com o nosso serviço, tá? Vai permitir que a atividade, no caso, esse camarada aqui, essa main activity, obtenha conexão com esse serviço mesmo depois ele já ter sido ligado, ou então mesmo quando ele está sendo ligado ainda, perfeito? Só que ele precisa de retornar, tá? Uma entidade que implementa a iBinder, essa interface aqui. Então a gente precisa criar uma classe aqui, no caso a gente precisa criar uma classe que estende binder, tá? E que tem um método que retorna, tá? Uma implementação da nossa interface, tá? Uma implementação que implementa os métodos da nossa interface para a gente poder literalmente, o único método que a gente vai poder estar utilizando no momento é esse aqui, ó, tá? Qualquer outro aqui a gente não vai poder estar utilizando, só o getCount, perfeito? Então a gente tem que fazer essa jogada para poder acessar a implementação da nossa interface, tá? Ok, agora a gente tem que criar uma variável, tá? Que recebe, perfeito? Essa classe aqui, tá? Pra gente colocar ela como retorno aqui, perfeito? Private controller, vamos chamar de controller mesmo, só que minúsculo. New controller, tá? A gente vem aqui, pode colocar iBinder também, perfeito? E retorna ela. Agora a gente está retornando a nossa conexão, perfeito? Ok, do jeito que está aqui, aparentemente já está totalmente funcional, né? Agora a gente tem que implementar a mudança aqui, ó. Começando por aqui. Não é mais start service nessa primeira versão, tá? Agora é bind service, perfeito? São 3 parâmetros de entrada, tá? A gente criou o serviço, mas a gente acabou não vindo aqui no manifest, tá? Tem que colocar o serviço no manifest. add service, tá? Ok. Vamos no browser, serviço conexão, ok. Vou colocar o label aqui, perfeito. Vim aqui, adicionar intent filter, perfeito. Adicionar. Volta aqui no intent filter, adicionar. Categoria. Vamos colocar default mesmo. Intent filter, adicionar. Action. Vamos colocar serviço conexão. Perfeito. Agora o nosso serviço já está registrado. Voltamos em main activity, tá? Primeiro parâmetro é uma intent, tá? New intent. Vamos colocar nossa mensagem aqui. Segundo parâmetro é uma conexão, tá? É uma conexão do tipo Service Connection. Na verdade, o Service Connection é uma interface, tá? A gente tem que ter uma entidade que implementa Service Connection, que no caso a gente vai utilizar a própria main activity mesmo, perfeito? Implements Service Connection, tá? Ele vai pedir para a gente implementar 2 métodos, import, tá? Que são bem intuitivos, um Service Connected e um Service Disconnected. Isso daqui é chamado quando a conexão é estabelecida, perfeito? E esse camarada aqui quando a conexão é terminada, tá? Esse componente name, na verdade, ele tem o nome do pacote, tá? Da classe que teve a conexão e da classe, perfeito?
E esse camarada aqui, ele é o pulo do gato, é esse camarada aqui, ó. Tá? É o retorno desse camarada aqui, que no caso é esse controller aqui, que é do tipo controller, né? Que stands binder, mas que tem um método, perfeito, que traz a nossa implementação, tá? A entidade que implementa a nossa interface aqui, ó. Count listener, perfeito? Que é o próprio serviço, tá? Então como é que a gente faz? A gente vai ter que criar uma variável aqui, private 10 desse tipo aqui, tá? Vamos chamar de connection. E aqui a gente precisa de ter ela com uma implementação dela mesmo, né? Que é a nossa própria main activity que implementa o service connection, tá? E é o segundo parâmetro, connection é o segundo parâmetro, tá? O service connection é o segundo parâmetro do bind service. Eu acabei escrevendo errado aqui, é service, tá? E o terceiro parâmetro é uma constante, tá? No caso é 0, tá? Ou context ponto bind auto create, tá? Esse bind auto create, como é que ele funciona? Quando a gente chama bind service, se o serviço não tiver sido iniciado ainda, ele vai iniciar o serviço, perfeito? Ele vai criar o serviço. Agora, se a gente colocar 0, se o serviço não tiver iniciado ainda, ele não vai iniciar o serviço, tá? Ele está esperando fazer conexão com o serviço que já foi iniciado, perfeito? A gente vai utilizar 0 quando a gente for utilizar com o start service, tá? Para fazer aquela jogada de ter o serviço com controle, tá? Um acesso controle, e ele executando mesmo quando a gente fechar a aplicação, perfeito? Vamos de primeiro aqui colocar bind auto create, perfeito? Para ele criar. E para a gente tirar o registro, tá? É simples também, a gente só tirar o stop service aqui, a gente utiliza o onBind service. OnBind service, perfeito? E o parâmetro de entrada é a connection, é a nossa conexão, tá? E é o parâmetro de entrada. Perfeito. Só faltou uma coisinha, né? Até agora a gente não está acessando mesmo o nosso contador, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai criar outra variável aqui, private, do tipo, tá? Count listener, que é o nome da nossa interface que a gente criou. Vamos chamar de CL. Não fica botando nomes grandes, não. E aqui, tá? É o pulo do gato. A gente vai ter uma implementação aqui do desse camarada aqui, tá? Controller. A gente vem aqui, ó, controller. Vamos chamar de C apenas. Controller. Pega o nosso service aqui, ó, que é um iBinder, tá? Que é uma entidade que implementa iBinder. A gente dá um cache, tá? Vamos só dar um import aqui. A gente dá um cache e com esse cache, tá? A gente precisa dar o cache para a gente poder acessar esse método aqui, ó. O getCountListener, a gente pega o getCountListener, tá? E coloca no nosso CL. c.getCountListener. Agora a gente está com acesso, tá? Ao nosso método, que é o getCount. Só que a gente tem que criar agora, volta aqui, stop service, vamos botar aqui get count, tá? Tem que criar o método. Public void, não esquecer os parâmetros de entrada e vamos dar um toast mesmo. Make test show. Aqui é this. Aqui vamos de short. E aqui o nosso count. Count. Que é cl.getCount. Perfeito? Ok. Teoricamente, né? Vai estar funcionando. Vamos só averiguar se está tudo certinho. Colocamos o Android Manifest. Perfeito. Tá. Implementamos aqui. Ok. Agora então, só falta executar. Vamos executar. Ok. Não iniciei nada ainda, né? Abri o logcat aqui. E vamos dar o start.
contando. Vamos dar o stop. Parou. Perfeito. Vamos zerar aqui de novo, tá? Vamos dar o start. E vamos dar o get count. Pegou. E vamos sair. Parou. Tá vendo? Ela não fica, ela não perpetua, ela não continua, tá? O serviço não continua. Perfeito. Conseguimos fazer a nossa conexão, tá? Com o serviço. Só que não tem muito valor essa conexão se a atividade, quando sair, a conexão não existe mais, né? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a jogadinha, tá? De ter. Eu acabei não mostrando aqui, mas agora dá pra mostrar que o onByte ele só chama, o byte service ele só chama o create, ele não chama esse camarada aqui, tá? Agora a gente vai ter que comentar aqui, porque a gente vai fazer a jogada de ter o start service trabalhando junto também com a gente. Lembrando que essa constante aqui vai fazer o nosso serviço ser criado, tá? Se ele não tiver sido criado ainda, perfeito? A gente vai fazer assim a jogada agora. A gente vai colocar no nosso onCreate, tá? E vamos tirar essa constante aqui. Ctrl X, comentar aqui. Para não perder o valor. E vamos colocar 0, tá? Depois você vai entender por que 0. E vamos voltar. Vamos tirar esse putexto aqui que eu acabo não utilizando, né? Só recapitulando aqui também, voltando. Esse camarada aqui, ó. Esse intent aqui, tá? É esse daqui, ó. Tá? Do bind service que a gente está enviando, perfeito? Enfim, voltando para o nosso start service, tá? Vamos só trocar aqui a mensagem para a gente abrir o serviço correto. E aqui a gente deixa literalmente os dois. Pode deixar os dois aqui, só trocar a mensagem aqui para desligar o correto, tá? A gente precisa dos dois aqui, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Quando a gente abrir a aplicação, ele vai tentar uma conexão com constante 0, tá? E ele não vai conseguir, porque não tem nada ligado, então ele também não vai tentar ligar. E então vai ficar os botões lá, tá? Vamos entrar aqui. Os 6 botões, e ele vai ter que apertar o Start. Quando apertar o Start, o que a gente vai fazer é enviar um Start Service, tá? Nós vamos enviar um Start Service, perfeito? E aí ele vai poder ficar perpétuo, tá? Na nossa aplicação. Aliás, a gente vai poder sair da aplicação e ele vai continuar rodando, tá? E quando a gente voltar, o serviço vai estar rodando, ele vai conseguir criar a conexão, perfeito? E a gente vai poder acessar o contador, tá? Ok. Start Service, Stop Service, Bind Service e Stop Service no mesmo lugar, tá? No mesmo local. Bind Service aqui, perfeito? Vou zerar aqui. E vamos rodar novamente, tá? O que a gente pode fazer também, que muito provavelmente vai acontecer, é colocar esse camarada aqui também, tá? Por quê? Porque a primeira vez provavelmente ele não vai pegar. Quando a gente der o Start Service e continuar aqui na aplicação, ele não vai ter criado essa conexão aqui, ó. Perfeito? Então ele vai fazer o quê? Ele não vai... Deixa eu colocar o log aqui. Log script. A gente vê que o byte service vai chamar esse camarada aqui. Vamos colocar aqui também, para a gente ver que ele não vai chamar esse camarada aqui. Então, recapitulando, como a gente está com uma constante aqui que não vai, o 0, não vai criar, tá, o serviço, na primeira vez o que vai acontecer é que a gente não vai conectar e quando o cara clicar vai criar a conexão, vai criar o serviço, mas não vai ter conexão, para a gente poder obter o contador. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com esse daqui primeiro, tá? Só para a gente ver a questão do onCreate também funcionando, perfeito? Zerei aqui, vamos executar novamente. Volta aqui, ó, já foi criado, tá? Não tá rolando a thread porque eu comentei, tá, o método das threads. Mas já foi criado. Vamos agora dar um start e ele vai começar, ó, chamou o start command e não chamou o create porque o serviço já estava criado, tá? E vamos sair. Vai continuar, tá? Vai continuar.
Vamos voltar, tá? E vamos pegar o contador. 15. Se eu pegar outro aqui, ele vai mandar outro valor, 18, tá? É assim que funciona para trabalhar com os dois. Vamos parar aqui. E por causa do stop service e do on-byte service, ele vai parar os dois. Se você escolher um ou outro, ele não vai parar os dois. Ele vai parar um e o outro vai continuar, perfeito? Parar um serviço, tá? Então é isso aí. Esse é um byte service, tá? É muito utilizado aí com rádios, tocadores de MP3, tá? Aplicativos que tocam MP3 no smartphone ou tablet. Tem que tomar cuidado com a questão de você utilizar um ou outro, tá? A grande jogada mesmo de você ter o byte service com essa questão do controle é você também trabalhar com o stat service, tá? Porque ele vai deixar seu serviço ficar rodando também quando a sua aplicação estiver fechada. Não faz muito sentido você trabalhar com byte service sem o stat service por causa que você vai ter ele rodando somente quando a sua aplicação estiver aberta, tá? E a grande jogada do service é de trabalho no background, tá? Trabalho lá no background, mesmo quando a sua aplicação não está funcionando, tá? Então, fica ligado com uma coisa, quer implementar o byte service? Você vai ter que implementar uma interface, tá? Vai ter que criar uma interface que ela vai ter a assinatura dos métodos que você vai utilizar para controlar o estado do seu serviço. No nosso caso, a gente só cria o contador, perfeito? Só que a gente vai ter que estar utilizando também o método obrigatório aqui, tá? O método que a gente tem que dar o override, o onBInd. Só que o onBInd, o que ele retorna, tá? É uma entidade que implementa o iBinder. Só que o iBinder é uma interface, perfeito? Então a gente fez a jogadinha aqui de criar uma classe interna, tá? Que dá um extend do binder. E o binder implementa essa interface, perfeito? E a grande jogada aqui, como a gente tem que retornar uma entidade que implementa o iBinder, é a gente utilizar nessa classe que a gente criou um método, a gente criar um método que retorna, tá? Uma entidade que implementa a nossa interface. É complicado, cara, mas acho que fazendo dá para entender. Uma entidade que implementa a nossa interface, tá? Que tem o acesso aos métodos de controle, que no nosso caso é só o getCount, tá? Então você na sua atividade, tá? Que vai trabalhar com o serviço, você tem que implementar o Service Connection, tá? Porque ele que vai trabalhar a questão do listener de conectado e desconectado, perfeito? E no conectado, a gente tem dois parâmetros, tá? Como eu falei, o componente name, ele tem o nome do pacote e o nome da classe, perfeito? Que teve a conexão. Tem tanto ele aqui quanto aqui no disconnect, perfeito? E o segundo parâmetro é um iBinder, tá? É uma entidade que implementa o iBinder, que nada mais é o retorno desse método aqui, ó, o onBind, perfeito? Só lembrando que esse intent aqui do onBind é esse camarada aqui, ó, do bind service, tá? É o intent do bind service, perfeito? Então a gente pega aqui a nossa implementação, tá? De iBinder e dá um caching controle, porque a gente sabe que na verdade é um controller, tá? Que a gente criou aqui no service, perfeito? No serviço de conexão. E então a gente vai aqui e pega o nosso listener, tá? A implementação da nossa interface para a gente poder acessar, no caso aqui o getCount, seriam os métodos de controle do nosso serviço, perfeito? Acho que fazendo mesmo é que dá para pegar a Vera, como é que utiliza o bind service. E lembrando que ele tem o seu maior potencial quando ele está sendo utilizado também com o stat service, perfeito? Então é isso aí, eu vou deixar para gente embaixo para download, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo e está boiando esse aqui, é melhor você assistir o primeiro do service, perfeito? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.